Casa de meu pai, muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas, oh graça maior está. Saudações em Cristo, amados irmãos, amigos, simpatizantes da nossa fé cristã. Uma boa tarde a todos, graça e paz da parte de Deus o Pai com todos vocês, aos irmãos que já se encontram conosco, aqueles que irão entrar e aqueles que em algum outro momento irão participar desta transmissão. Estamos alegres, felizes, pois a promessa está viva e nós estamos a caminho. Eu te convido para tomar o seu assento, a se desligar de tudo o que você estava fazendo e a tirar esse momento para, junto comigo, viajar debaixo de uma promessa, a qual é a nossa maior esperança. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelo teu trabalho, pela provisão e cuidado e sustento que Ele tem fornecido a você, a sua família, e dizer que Deus é bom e Ele é imutável, Ele não muda, a promessa ainda está de pé, porém ela se encerrará. E estamos caminhando para esse cumprimento total, onde é necessário que tudo, exatamente tudo se cumpra para aquele que era, aquele que há de vir. Pois Ele é fiel, meus amados irmãos, e eu te pergunto já de início, de imediato, você anseia para herdar a promessa? Você deseja um dia morar no céu? Você deseja a fazer parte da cidade celestial, a Canaã, chamada Nova Jerusalém, a cidade santa, a qual o apóstolo João nos relata no livro da Revelação de Apocalipse, que viu descendo do céu adornada para o casamento da igreja com o seu Senhor. Eu pergunto a vocês, meus amados irmãos, qual tem sido o desejo do teu coração para a tua vida, para a vida dos teus filhos, teus familiares, dos teus amigos? O que você tem desejado para si próprio atualmente? Você tem encontrado a resposta? Você tem conseguido receber a resposta? Você tem alcançado a resposta? Eu digo para você que nessa transmissão de hoje nós iremos ver em alguns detalhes o que é necessário para que eu receba a promessa, o que é necessário para que eu receba a resposta. Ou melhor, o que eu estou fazendo de errado para que eu não receba a promessa? O que eu estou fazendo de errado para que eu não alcance a resposta? Essas são perguntas a qual nós juntos nessa transmissão de hoje iremos aprender com o erro do passado, na cronologia histórica do momento, aonde os nossos irmãos hebreus pecaram e por isso receberam aquilo que
faz com que traga ao ser humano através da rebelião, da falta de atenção, da falta de obediência. Isso nós trazemos para o tempo presente, numa analogia do que nós podemos receber também por sermos desobedientes ao não cumprimento da vontade do Senhor em nossas vidas. E com certeza nós iremos nos identificar com o Israel passado, porque hoje nós fazemos parte do Israel moderno. Se eu tenho fé em Cristo, então eu sou Israel. Não pela geopolítica, da geografia, mas sim pela circuncisão do coração. Esse coração que crê que o Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço para que eu pudesse estar aqui hoje. Com essa introdução nós iremos entender o que é necessário eu fazer hoje para mim receber a resposta ali na frente, para mim receber a resposta sobre o meu trabalho, o meu filho, o meu casamento e as coisas que eu tenho buscado, o porquê elas não têm acontecido e como então é necessário fazer para que elas aconteçam. Eu te convido a se desligar de tudo aquilo que é físico, visível e palpável. Eu te convido a exercer a fé e fazer como Pedro, nesse momento pedir que o Senhor abra o entendimento, abra o coração e que Ele nos aumente a fé, para que a gente possa ver de que a promessa está viva, de que é necessário tão somente que a gente obedeça, que a gente pare de reclamar, que a gente pare de desobedecer, que a gente pare de seguir outros costumes, que a gente pare de ir atrás de deuses, que a gente pare de desagradar ao Senhor, porque tem um alto preço e um alto risco se assim nós permanecermos desagradando àquele que vive. Amados, aqueles que têm as suas Bíblias, eu convido para abrir no livro de Números, aqueles que conseguem nos acompanhar, porque aqueles que nos acompanharam nas transmissões passadas sabem que a regra de fé é assim diz o Senhor ou assim está escrito. No livro de Números, no capítulo 14, os irmãos que têm nos acompanhado na transmissão passada, eles irão lembrar de que o Israel no passado, ele foi tirado do Egito, ele passa pelo Mar Vermelho e está peregrinando no deserto, aonde tinham a promessa da Canaã, a terra que manava leite e mel. Amados irmãos, numa analogia, num paralelo, hoje nós aguardamos pela Canaã celestial, nós aguardamos por uma pátria melhor, pois tudo aqui será destruído, tudo aqui tornará o pó. Jesus, ele nos diz que até os templos feitos por mão de homem não ficará pedra sobre pedra. Houve um cumprimento no passado, aonde o exército romano, comandado pelo rei Ciro, invade Jerusalém e derruba o templo. Amados irmãos, as palavras nos norteiam e nos preparam para as coisas que estão prestes a acontecer, pois está escrito que tudo que foi no passado serve de sombra para as coisas que hão de acontecer, e nada há de novo debaixo do sol, sem que tudo já não houvesse acontecido antes. Mas o porquê que eu hoje vou ler esse livro, que faz parte dos primeiros 5 livros do Pentateuco, da Torá, da Bíblia Sagrada, amados irmãos, o livro de Números, ele nos relata a vida de um jovem destemido, de um jovem que é sucessor de Moisés, este jovem que não teve
dúvida alguma de que lideraria o povo a entrar em Canaã. Mas este povo, meus amados irmãos, comete um pecado tão grande que muitos são os que morreram ali. E nós vamos ver de que também essa promessa é para nós. E por desobediência nós podemos cair no deserto. Nós podemos ficar prostrados, sem força. Quantos de nós já de início a gente consegue entender de que estamos desanimados? Estamos sem força. Parece que aquela vida que nós tínhamos, nós não temos mais. Mas eu quero te convidar nesta tarde a reviver comigo o teu sonho e dizer para você de que a promessa está viva e você pode entrar na Canaã celestial. Amados irmãos, numa linguagem figurativa, a Canaã celestial ela é o reino dos céus. Ou trazendo para uma forma mais simples de nós entendermos, é o céu, meu amado irmão. Então nós vamos entender como que é entrar no céu. O que é necessário para que eu entre no céu? Amados, eu vou abrir um parênteses e vou aqui colocar algumas palavras que a gente vê no cenário atual da sociedade. E nós vamos entender que isto é errado pela luz da Sagrada Escritura, não porque eu digo, mas porque a palavra de Deus me dá esse embasamento, me dá essa solidificação. Amados irmãos, um preço é necessário a ser pago para que possamos entrar na Canaã celestial, que possamos entrar no céu. Se somente pela obediência o povo de Israel entraria na Canaã, é somente com obediência que nós podemos entrar também no céu. Mas é difundida uma mentira aí fora na sociedade, através de uma religião muito influente, de que logo após nós deixarmos este corpo físico, esse corpo mortal, seja obediente ou desobediente, seja fazendo quer seja aquilo que façam, de imediato a pessoa já está salva e ela já está no céu, ou mais ainda, o nosso adversário insinua a estes de que ela está intercedendo lá do céu por nós. Isso é uma grande mentira e a Bíblia diz que assim é. Nós vemos de que os mortos dormem, mas que nós devemos temer a segunda morte, aquele que pode lançar o corpo à terra e a alma ao esquecimento. É essa morte que nós devemos temer. Então, o porquê que eu estou fazendo essa colocação? É necessário obedecer, para que naquele dia nós sejamos chamados para receber a promessa da ressurreição. O céu ainda não é habitado por nenhum ser humano. Não há ninguém lá, meus amados. A passagem que fala sobre Lázaro declara bem como é, após nós deixarmos esse corpo físico. Mas não é o tema da mensagem de hoje. Isso é somente uma colocação para ver que nós precisamos obedecer, porque as pessoas entendem de que elas vivendo de qualquer maneira, vivendo conforme os seus costumes, os seus desejos, elas morrem, deixam esse corpo e já estão no céu, já estão intercedendo, já estão olhando pelos entes que aqui ficaram. É uma mentira. E a Bíblia não dá essa sustentação. Mas o nosso adversário, ele é enganador e ele veio para ofuscar o brilho da verdade. Mas eu louvo a Deus que você está aqui comigo, porque é assim que nós aprenderemos e conheceremos a verdade, porque a verdade nos liberta e nos prepara para entrar nessa Canaã celestial, ou no reino dos céus. Amados irmãos, aqueles que têm as suas Bíblias, eu já agradeço aqui o nosso irmão Alisson, que está interagindo conosco, os irmãos que irão entrar, como eu falei de início, dizer que o Senhor é bom e Ele está nos assistindo. É necessário que nós obedeçamos. O livro de Números
no capítulo 14, aquele que tem as suas Bíblias, nos acompanhe. No livro de Números, versículo 14. No versículo 8, meus amados irmãos. Números, capítulo 14, versículo 8, que nos diz assim: Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e a dará a nós. É uma terra em que manam leite e mel. Versículo 9 nos diz assim: Somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não os temais. Amém, meus amados irmãos? Tome o seu assento, o seu banco, prepare o seu coração, pois essa palavra eu tenho certeza que ela falará contigo, falará comigo, falará com os nossos irmãos que já estão conosco. Vejam bem, eu falava e vou frisar sobre a transmissão passada, onde o Israel, após ver os sinais e maravilhas que Deus o fez no Egito, os libertando das pragas, fazendo passar o Mar Vermelho, tem então agora um desafio de entrar nessa cidade chamada Canaã, uma cidade fortificada, aonde a palavra de Deus nos relata que ali viviam gigantes, filisteus, jebuseus, amorreus. Ali tinha homens de enorme estatura, muito fortes. A palavra nos diz que os espias olharam e viram que eles eram muito numerosos e que era impossível conquistar aquela terra pela força do próprio braço. Por isso tem um texto paralelo que diz que maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço, antes confia na força do Senhor. Amados irmãos, nós não podemos confiar na nossa própria força. Nós não podemos confiar na nossa própria inteligência, porque nós podemos ser derrotados, nós podemos nos frustrar. Quantas das vezes nós confiamos no nosso potencial? Quantas das vezes nós confiamos no poder narcisismo que há em nós? E não entramos na promessa, não alcançamos a resposta. Hoje, nesta tarde, nós iremos aqui entender e aprender o que é necessário para que a gente alcance a vitória, porque a promessa está viva. Nós iremos aprender com o erro do passado do Israel, dos hebreus, a qual ali estavam. Muitos morreram, meus amados irmãos, muitos caíram sobre o fio da espada, muitos ficaram no deserto. Viram a promessa que estava presa a ser alcançada, porém desobedeceram e foram mortos pelos seus inimigos. Eu te pergunto, você tem um inimigo? O que tem tirado a tua fé, a tua esperança? O que tem trazido preocupação à tua vida? Qual o gigante que tem se levantado diante da tua família, diante do teu casamento? Qual o gigante que tem se levantado contra o teu negócio, contra o teu sonho, contra os teus estudos? Qual é esse gigante que tem ido de encontro a ti? Amados irmãos, nós poderíamos falar do pequeno Davi, nós poderíamos falar tantos exemplos que aconteceram no passado, aonde o Senhor batalhou pelo povo e deu vitória àqueles que obedeceram. Porém, aqueles que desobedeceram foram mortos e caíram diante dos seus inimigos. Nada mudou, a história se repete. A desobediência, meus amados irmãos, traz riscos, traz consequências e que no final trará a morte. Amados irmãos, a obediência nos traz vida, nos traz ânimo, nos traz força e nos traz
a alegria. Como eu sempre digo, aqueles irmãos que já nos acompanham e nos conhecem, não adiantaria eu chegar aqui nessa tarde e dizer para você: você vai alcançar a resposta, você vai receber vitória, você vai ter cura, você vai ter prosperidade. Esse é meu desejo, que você alcance. Mas eu te digo, obedeça. Pare de murmurar, pare de questionar, pare de brigar com Deus. Porque brigar com Deus é simplesmente não reconhecer que Ele é soberano. Eu posso brigar com Deus se eu não me humilhar a Ele. É uma forma de briga. Quando eu não dobro o meu joelho, quando eu não busco Ele em oração, não busco Ele em leitura bíblica, não busco Ele em jejum, não busco Ele em obediência, em reverência, porque Ele é soberano, eu e você não determinamos nada. E são inúmeras igrejas que estão aí fora com seus líderes religiosos dizendo assim: eu determino cura, eu determino vitória, eu determino prosperidade. Eu e você, esses líderes religiosos, não determinam nada, não podem alcançar nada, porque nós só conseguimos alcançar através da fé, da obediência. Esse é meu desejo, e isso é o que eu vim fazer aqui, fazer com que eu e você aprenda com o exemplo do passado, com o erro do passado, a acertar hoje, a corrigir hoje, a receber hoje essa promessa. Amados irmãos, a história nos relata de que, eu irei resumir para não se tornar tão longa essa nossa transmissão, tão cansativa, mas com certeza nós chegaremos ao nosso alvo. Nós iremos entender o que o Senhor quer de nós nessa tarde, neste dia. A palavra de Deus diz que Moisés e Arão estão com uma adversidade, digamos assim. Estão com um pequeno probleminha. Eles chegam próximo de Canaã, porém ali eles têm que desenvolver uma estratégia de como irão conquistar essa terra, porque o povo já vinha cansado do Egito. Contudo, eles iam vendo sinais miraculosos de prodígios e maravilhas que Deus fazia no meio dele. E muitos eram os que brigavam com Deus. Muitos eram os que afrontavam a Deus. Muitos eram os que desobedeciam a Deus e o tentavam, mesmo vendo Deus agir em seu favor. Amados irmãos, quantos de nós às vezes mudamos o foco de nossa vida e paramos de olhar para o alvo, paramos de olhar para a promessa, paramos de olhar para a terra que está aí na frente e que mais um pouquinho você e eu podemos alcançar. Vejam de que Deus não abandonou o povo no deserto, mesmo os 40 anos a qual ele, por desobediência, andou em círculos. Deus de dia andava sobre uma nuvem, trazendo sombras sobre eles e os guiando para a terra prometida. E à noite, para eles não se perderem, Deus os mantinha sobre uma coluna de fogo, para eles andarem sobre a sua presença. Amados irmãos, essa segurança divina, essa provisão divina trazia a eles força e ânimo para alcançar a promessa. Mesmo assim, esse povo, meus amados, murmurou contra Deus. Esse povo entrou em desespero. Quantos de nós, por uma dificuldade, uma luta, talvez em uma resposta não alcançada, nos desesperamos? Eu tenho por certo de que tem alguém ouvindo essa palavra, ou que vai ouvir essa palavra, que está desesperada. Mas eu te digo assim para você, meu querido amigo, amiga, irmão: não se desespere.
creia em Deus, credes também em Jesus Cristo. Porque Ele disse que na casa do Pai há muitas moradas. Então não se desespere. É necessário somente que você obedeça. Se você vir até aqui enfrentando dificuldades, lutas, só obedeça. Silencie essa voz. Não se desespere. Não fique preocupado. A partir desse momento, o Senhor entra com provisão na sua vida. Tão somente obedeça. Não seja rebelde. Nós iremos aprender com esse exemplo dos hebreus no passado, nesta tarde. Eu tenho certeza que essa palavra está falando com alguém aqui nessa tarde. E isso é porque as palavras não voltam vazias, sem que elas vão e façam aquilo que agrada ao Senhor. Amados irmãos, a palavra de Deus nos diz de que Moisés e Arão são instruídos pelo Senhor a levantar das 12 tribos de Israel 12 líderes, porque cada tribo tinha um líder. E então é chamado esses 12 líderes para irem espiar Canaã, para ir ver o que tinha naquela cidade. E amados, nós iremos entender de que desses 12, desses 12, meus amados, 10 voltam com uma má notícia, 2 voltam com boa notícia. Quantas das vezes as pessoas que nos rodeiam são mais as que nos dizem não vai dar certo, você não vai conseguir, é melhor desistir. É assim ou não é, meu amado irmão? De um número de 12 pessoas, sempre tem 10 que nos dizem para parar no caminho. Sabe, eu li num livro uma vez de que dizia assim: as pessoas hoje, elas querem te ver bem, mas não melhor do que elas. É verdade. Em uma visita essa semana à casa de uma irmã, ela me relatava de que quando ela era jovem, os seus pais, os seus familiares, eles, quando precisavam de ajuda, um exemplo que ela mesma citou, ela tem 72 anos e ela disse: olha, naquele tempo, se uma mulher tinha dado à luz, tinha bebê, a gente se reunia, as pessoas da comunidade se reuniam. E um fazia pão, outro limpava a casa, o outro cortava a grama, o outro tirava o leite, se ajudava. Hoje está tudo diferente. O coração do homem se esfriou, o amor se esfriou, a fé, a qual o apóstolo Paulo relatou no livro de Hebreus, nos diz que porventura quando vir o Filho do Homem a terra achará fé, encontrará? Parece que a fé, meus amados irmãos, hoje ela está tão silenciada. As pessoas entraram numa mornidão. E esse perigo da igreja que relata a igreja de Laodiceia é uma igreja louca, porque ela não é quente nem fria. Quem dera ela fosse quente ou fria. Mas por ser morna, Cristo reprovará essa condição da igreja. Mas, voltando às palavras dessa irmã, meus amados, ela disse: olha, hoje se eu precisar de ajuda, eu preciso pagar. Se eu precisar de uma companhia, eu preciso pagar. Se eu precisar de uma xícara de café, eu preciso pagar. O que mudou, meus amados?
Deus ou o coração do homem? Eu me pergunto, o que está acontecendo com a sociedade hoje? Mas nós iremos aqui aprender já que esse povo do passado tem muito a nos dizer. E essa mulher, a qual eu fui visitar, ela nos disse que bom era que nossa geração voltasse a ser como ela. Só assim ela teria esperança. E sabe o que ela fez, meus amados? Nos serviu um delicioso café, aonde nós entendemos de que a promessa está viva, que a esperança ainda está de pé. Esse testemunho eu te conto para não ficar tão maçante a nossa transmissão, mas para dizer para você que ainda há fé, ainda há corações bons. Veja de que aqui, voltando à palavra, meus amados, Josué e Caleb são os únicos que voltam com boas notícias daquela terra, porque eles chegando lá, eles veem as dificuldades, veem os gigantes, veem a grande luta que estava para acontecer. 10, porém, meus amados irmãos, dizem a Moisés e Arão e aos hebreus que ali estavam: olha, é impossível nós conquistar aquela terra. Tem gigante, tem espada, tem dor, e com certeza nós não iremos conseguir. Quantas das vezes é assim, meus amados irmãos, que a gente olha para a dificuldade, a gente olha para o perigo e a gente nem tenta. Muitas das vezes o peso ele se torna grande simplesmente pela nossa visão. Eu te convido a não mais trair a tua fé com a sua visão. E em vez de olhar para a dificuldade que você tem passado, para a luta que você tem passado, para a dor que você tem passado, a você olhar para este Pai, para esse Deus que é grande em batalha e que pode entregar o inimigo debaixo dos teus pés. Porém, meus amados irmãos, é necessário que a gente obedeça. Vejam de que após esses 10 trazerem esse relato a Moisés e Arão, começam a ser intimidados, porque eles não veem uma vitória. Mas eu te convido a fazer diferente, a olhar para este Deus que diz assim: tão somente não sejam rebeldes, tão somente obedeçam. Este povo, meus amados irmãos, eles que diziam uns aos outros, através de uma rebelião: vamos voltar para o Egito, vamos levantar um capitão. Olha, aqui nós iremos trazer para o tempo presente. Amados irmãos, quantos hoje, por talvez não ter tido uma resposta imediata no passado ou no tempo determinado que estava buscando, começou a levantar um capitão em sua vida, um comandante, que talvez por não ter recebido a resposta naquele momento, começou a seguir outro costume, outro crédulo, outra fé, ou pior, outro Deus, um Deus pagão, um Deus feito por mão de homem, um Deus que não pode salvar, um Deus que não pode estender o braço, um Deus que não fala,
um Deus que é feito de barro, de madeira, de pedra, de pau, a qual a palavra nos diz que esse Deus é construído por um artífice, que um pedaço da madeira usa para fazer o fogo e outro pedaço usa para fazer um ídolo, um Deus pagão. Amados irmãos, a tenda da congregação ali começa uma rebelião contra Deus, contra Moisés, contra Arão, e deseja voltar a ser escravo do Egito porque lá tinha panela de carne, novamente querendo ser escravos do apetite. Nós falávamos na transmissão passada quantos de nós hoje somos instigados a nos tornar escravos do apetite. É necessário de que eu e você tenham uma reeducação alimentar. E eu nem vou entrar em assuntos onde nos diz para ficar longe do fermento, que um pouquinho deste fermento leveda toda a massa. Nem vou entrar sobre as substâncias lícitas ou ilícitas. Estou falando somente sobre o apetite pervertido, meus amados. Porém, este povo, numa rebelião contra Moisés, Arão, chegam até lá e vem um jovem chamado Josué, um jovem de 40 anos, que vem a ter a promessa de ser o sucessor de Moisés. E também este que viveu 110 anos, meus amados irmãos, Josué. Caleb é um outro líder da tribo, a qual, junto de Josué, formam as 12 tribos de Israel. Caleb, a qual esperou 40 anos para ter essa batalha, foi à guerra com os gigantes, aonde Caleb tinha 85 anos, meus amados. Porém, ele foi até aqueles gigantes na terra de Canaã, resumindo, dizendo consigo: me sinto tão jovem, me sinto tão forte, me sinto tão confiante, que mesmo com 85 anos eu me sinto com 40 anos. Amados, a força do Senhor, ela nos revigora, ela nos regenera, ela faz com que a gente tenha uma fé inabalável, que nós nos tornamos tão fortes e corajosos que a nossa batalha, a nossa luta se torna pequena diante desse Deus que nos assiste. Porque esse encorajamento divino nos faz ver a promessa. Vejam que eu irei aqui resumir, meus amados irmãos, para que a palavra não se torne tão extensa. E eu não irei ler os textos paralelos nessa transmissão, para dar o verdadeiro significado e sentido da resposta em nossa vida hoje, pois a promessa está de pé, a promessa está viva. Porém, não sejais rebeldes, se o Senhor se agradar de nós. É dessa forma que nós podemos alcançar. Essa promessa nos traz uma invencibilidade, aonde esse Deus, através da sua presença, nos dá uma coragem de alcançar a vitória. Vejam de que eram 10 os líderes das tribos que vieram e disseram: olha, nós não vamos conseguir, é melhor desistir, tem muito gigante lá. Porém, Josué e Caleb voltam e dizem: olha, a terra é boa, a terra mana leite e mel, e se o Senhor se agradar de nós, nós a devoraremos como pão, porque o Senhor está conosco, nós não podemos temer. Agora a proteção deles se foi, eles serão entregues. Amados irmãos, sabe qual eram os deuses dos amalequitas, dos filisteus, dos gigargeus, dos jebuseus, dos amorreus? Deuses pagãos, deuses
a qual são as divindades modernas a quais a sociedade adora hoje. Feito de gesso, de madeira, de pau, feito de barro. Essa idolatria moderna, meus amados irmãos, a quais são levantadas nas procissões, na peregrinação, são os mesmos ídolos do passado, aonde nós víamos um exemplo claro de que não poderia salvar eles. E talvez seja o caso de você, de mim, por algum momento da nossa vida estarmos adorando a esses outros deuses, essas outras divindades, esses ídolos. E por isso nós não temos alcançado resposta e vitória em nossa vida. Eu te convido a parar de seguir esses deuses e seguir a este Deus que nos tirou da terra do Egito, a obedecer a Ele, para que você agora sim tenha resposta, para que agora sim você alcance a Canaã celestial, o reino dos céus. Caso contrário, meus amados irmãos, a desobediência faz com que você morra no deserto, que você não entre na terra prometida, que naquele dia você não ressuscite para receber a salvação, mas para receber a condenação eterna. Amado irmão, você sabe em quantos hebreus, por desobediência, naquele tempo morreram e ficaram no deserto? Sabe quantos por adorar ídolos, por desobedecer a Deus, morreram? A palavra nos diz que Moisés e Arão oraram ao Senhor e o Senhor se voltou para o povo. Porém, o Senhor disse que não feriria com morte somente aqueles que tivessem de 20 anos para baixo, não feriria os jovens. Mostra claramente de que o Senhor aposta na juventude, o Senhor aposta nos jovens, o Senhor aposta em você, meu amado irmão. Talvez se você tem 85 anos, você é jovem. Ah, mas para aí, eu tenho 60 anos, agora eu sou jovem? Exatamente, você é jovem. Porque Caleb tinha 85 anos quando foi chamado para receber a promessa. Tinha 85 anos para ir guerrear com o gigante. Eu te pergunto, meu amado irmão, quantos anos você tem? Será que você não é capaz de vencer essa batalha, essa luta, essa dificuldade? Será que você não pode entrar nessa batalha para vencer? Que Deus é que você tem servido? Que Deus é que você tem buscado? Eu te convido nessa tarde, nesse momento, a parar de seguir esses deuses dos filisteus, dos jebuseus, dos amorreus, dos cananeus. Eu te convido a parar de seguir a essas outras divindades, as quais são milhares os que têm seguidos, ou mais, para os professos cristãos da atualidade, parar de seguir um Deus Espírito Santo, parar de seguir um Deus Filho, porque isso é a doutrina da Trindade. Deus, Ele é único. Deus é o Pai, o Criador. Deus é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos adorar a um único Deus, porque esta é a vida eterna, que conheçamos a Deus como único e a Jesus Cristo a quem Ele enviaste. Esse é o nosso manual, esse é o nosso embasamento do livro da Torá. Amados irmãos, Deus, Ele é único, no passado, no presente e no futuro. Tão somente devemos obedecer, devemos ter coragem, porque Ele faz com que nós tenhamos invencibilidade. Se nós estamos com o verdadeiro Deus, com o Criador, então nós nos tornamos invencíveis e os gigantes se tornam pequenos em nossas vidas. Qual tem sido o gigante, eu volto a perguntar, que tem se levantado contra a tua vida, contra a tua família? Tire um momento e reflita. Vejam aqui no versículo 11, que Deus está com raiva do povo. Ah, mas Deus é amor, Deus é bom, porque Deus, Ele não tem por prazer castigar o seu povo.
verdade. Tudo isso é verdade, meu amado. Porém, é necessário de que a gente entenda que Deus é justiça, que Deus é justo, que Deus nos deu uma lei e que é necessário que nós obedeçamos para que a raiva dele não se acenda contra nós. Vejam de que pela desobediência dos hebreus, pela ingratidão dos hebreus, Deus tem raiva do povo. E vocês sabem quantos foram os que morreram? 24.000 homens são mortos no deserto por desobediência. Eu te pergunto, você quer fazer parte dessa soma nos dias atuais? Por desobediência? Por duvidar desse Deus? Talvez se você viveu com rebelião até o dia de hoje, eu te convido a obedecer, a não seguir outro Deus, a não ser esse Deus bíblico, esse Deus que nos mostra qual o caminho que devemos seguir. Amados, nós entramos no momento onde nós iremos finalizar a nossa transmissão. Disse o Senhor a Moisés: até quando esse povo me provocará? E até quando esse povo não crerá em mim? Até quando nós não iremos crer em Deus, meus amados irmãos? Mesmo sabendo de todos os sinais que Ele fez no passado, os sinais que Ele faz nos dias de hoje. Respondeu Moisés ao Senhor, porque ali o Senhor estava prestes a aniquilar com todo o povo. Daí ele faz essa promessa de não destruir os jovens. E os jovens fazem parte dos 85 anos, meus amados. Vejam de que são 24.000 mortos por desobedecer. Porém, Moisés novamente, Arão, Josué e Caleb, que creram em Deus, creram na promessa. Caleb é um homem que nos traz um exemplo de fé e de confiança muito grande. E o Senhor faz uma promessa com Josué e Caleb, que somente eles entrarão na terra prometida. E mais, Josué recebe a promessa de herdar essa terra. Veja de que os outros 10 líderes são mortos por duvidar. Junto com esses 10 líderes, 24.000. Eu te pergunto, será que vale a pena desobedecer a Deus? Não, não vale a pena. Nós podemos morrer se continuarmos desobedecendo. Ah, é verdade, todos nós iremos morrer, sim. Mas aqui eu estou fazendo uma colocação espiritual. Nós podemos morrer a segunda morte, a qual nós devemos temer, a morte espiritual. Eu te pergunto, você quer viver eternamente no reino dos céus, na Canaã celestial? Obedeça. Porém, Josué e Caleb oram, rasgam as suas vestes e pedem que o Senhor, então, não mate todo o povo. Porque senão Deus iria ser acusado por não poder fazer com que eles entrassem na terra. Mas, amados irmãos, esse é um tema para uma outra transmissão, para não ficar tão longa. A palavra de Deus aqui diz que o Senhor perdoou aqueles que obedeceram, perdoou a iniquidade por causa da grandeza dele. E Deus começou a trazer maravilhas àqueles que obedeceram. Porém, aqueles que tiveram a surdez espiritual foram excluídos do reino dos céus. Esse é o perigo de nós fecharmos os nossos ouvidos, de não atentar para a voz do Senhor. Nós podemos provocar a Deus e fazer com que a gente receba a recompensa de não entrar no reino dos céus. Porém, a promessa está viva
E eu te convido a abrir os seus ouvidos. Porque Deus, amados irmãos, te convida e me convida a agora ouvir a voz dele. Durante 40 anos este povo, por desobediência, anda em círculos. E muitos são os que ainda seguem desobedecendo e morrem. 24 mil. E seus 10 líderes. Agora eu te convido a fazer parte da tribo de Josué e Caleb. Eu te convido a fazer parte da tribo que faz uma confissão, faz com que tenham obediência à Arca da Aliança. E agora sim, tem a promessa de entrar na terra, na Canaã Celestial. Amados, necessário será que faça uma outra transmissão para continuar esta promessa, para darmos sentido, sem que a transmissão se torne cansativa. Hoje eu acredito de que com 50 minutos nós vemos que melhor é obedecer, melhor é seguir a este Deus, porque se nós não fizermos isso, nós podemos cair a fio de espada, podemos ser feridos de morte. Devemos deixar de seguir a outros costumes, outras divindades. E para aqueles crentes modernos, parar de adorar o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Porque Deus, ele é um só. E a vida eterna é esta, que conheçam Deus como único, único de unidade, como único Deus. E a Jesus Cristo, Filho, a qual ele enviou. Amados irmãos, eu quero que todos meditem nesta passagem. E aqui nós já entendemos de que nós podemos entrar na Canaã Celestial. Nós podemos entrar no reino dos céus. E nessa tarde, a escolha é sua. A escolha é minha. A escolha é nossa. A quem iremos seguir? A quem iremos buscar? Ou melhor, como os apóstolos falaram, para quem iremos se só Jesus tem as palavras da vida? A quem iremos seguir? Buda? Porque, amados, o túmulo dele está lá na Meca e está escrito: aqui jaz Buda. Se nós irmos no túmulo de Chico Xavier, nós iremos enxergar lá escrito: aqui está Chico Xavier, aqui está Allan Kardec, aqui está Maria, aqui está Pedro, aqui está João, aqui está Esther, aqui está. Porém, se nós irmos até Jerusalém, no túmulo, no sepulcro de Jesus, nós iremos encontrar escrito lá: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Jesus ressuscitou, a promessa está viva. Amados irmãos, o exemplo do passado nos traz uma visão sobre um futuro brilhante, a qual somos convidados somente a crer e obedecer e a silenciar o nosso coração, a esperar e a confiar em Deus, pois Ele ainda nos responderá. Amados irmãos, se irmos até o cemitério, iremos ver ali um legado, memórias, histórias dos nossos entes queridos. E tão somente aguardam a ressurreição para ser pesados na balança. Então, um dia, o porquê que eu estou falando isso no final da transmissão? É para dizer que todos somos iguais, ninguém é mais que ninguém. Branco, preto, pardo, rico, pobre, alto, baixo, olho azul, olho preto,
olho verde, todos somos iguais. Um dia, eu não sei porque eu estou falando isso no final da transmissão, mas é necessário que eu fale. Um dia, o nosso corpo voltará ao pó. Mas e aí? O que você tem preparado para a ressurreição? Para o juízo final? Você tem obedecido? Ou você tem desobedecido a esse Deus? Eu quero ter a certeza de que hoje você escolheu a obedecer. Porém, se te parece ruim obedecer a este Deus, escolha a quem você irá servir. Se aos deuses dos amorreus ou dos filisteus, ou a este Deus Pai. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muitos de nós já ouvimos essa passagem nas novelas, nos hinos, nos livros. Josué capítulo 24 nos diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa servir ao Senhor e que a tua casa possa escolher a servir ao Senhor. Amados irmãos, vejam, nós devemos obedecer para não cair no deserto. Qual tem sido o deserto que você tem vivido? Agora eu te convido a entrar na Canaã, a entrar debaixo dessa promessa e comer do melhor dessa terra. E essa terra mana leite e mel para aqueles que estão íntimos do Senhor. Amados irmãos, por obedecer nós já podemos provar e ver de que o Senhor é bom, que o seu amor dura para sempre. Não adianta eu ler e dizer eu tenho fé e não ter obras. É necessário que eu tenha obras para que a minha fé esteja viva. É necessário que eu sirva a Deus em obediência e ajude ao meu próximo, ao meu semelhante. Amados irmãos, vejam de que se eu obedecer, eu irei ter leite e mel. O mundo está vivendo uma crise sem precedentes. Olha, se você ligar os jornais, você vai ver um colapso financeiro, um colapso na sociedade, um colapso em guerra, onde nunca antes Irã atacou Israel. E hoje, se você ligar as notícias, os jornais, você vai ver que está acontecendo isso. A terra de Israel, ela é o termômetro de Deus, é uma terra escolhida por Deus. E vejam de que não bastava mais só os palestinos a atacarem na faixa de Gaza o povo de Israel, agora o Irã começa a atacar também a Israel. Mas irmãos, os sinais são claros. São sinais no sol, na lua, nas estrelas, na sociedade. Tudo está gritando à nossa volta e nos mostrando de que a volta daquele que prometeu de um dia voltar nos buscar está muito próxima. Amados irmãos, não siga o pastor, não siga o padre, não siga o Papa, não siga a Maria, não siga o Maurício, não siga a outros ídolos. Siga a esse Deus, siga ao Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Obedeça a Ele. Só assim você irá alcançar a vida eterna. Amados, a palavra de Deus nos diz que importa antes nós obedecer a Deus do que aos homens. É com essa palavra que eu encerro a transmissão. Amados, qual é a tua escolha? A qual Deus você irá servir? Você vai obedecer? Eu escolho obedecer.
Eu vou colocar um hino aqui para nós finalizar a nossa transmissão. Eu tenho certeza de que você irá escolher obedecer. E eu quero agradecer aqueles irmãos que tiveram conosco nessa transmissão e dizer a todos que nos ajudem, comentem, curtam, compartilhem, levem o Evangelho do Reino a mais famílias, a mais pessoas, ajudem. Eu quero agradecer a todos aqueles que têm confiado não em mim, mas no que está escrito, e a seguir a este Deus que tudo faz, esse Deus que derruba gigante, esse Deus que é invencível em batalha, esse Deus que não perde guerra. Amado, esse Deus que hoje escolheu para te dar essa bênção de receber a promessa, simplesmente obedeça. Deus abençoe a todos, que a graça e a paz que excede todo entendimento, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com todos vocês. Tenham uma excelente semana, um excelente segundo dia. Lembre-se, ao findar do sábado, ao despontar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro e viram que a pedra tinha sido removida. Vejam de que amanhã é o segundo dia da semana, segunda-feira. Não seja enganado. Aprenda com Deus Pai a verdade, e pela verdade seja liberto do erro que é ensinado aí fora. Todos tenham um excelente fim de tarde. Deus abençoe a todos. Tchau. Eu tenho um pai. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar.